Fala, pessoal. Professora Juliana Figueroa, mais uma vez aqui com vocês. Estamos na aula 2 sobre estequiometria. Então, se você chegou aqui agora, vá assistir a aula 1. A gente está destrinchando a estequiometria. E nunca mais você vai dizer que não gosta de estequiometria. Então, ó, vem, vamos aprender, tá? Alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal. O que você tiver de dúvida sobre essa questão ou sobre outras questões, ou se você quer alguma aula específica de algum conteúdo, pode deixar lá que a gente vai providenciar isso aí para você, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Coloquei uma questão com 4 perguntinhas, que a gente vai moer bem muito esse assunto de estequiometria, tá? Então, vamos lá. Ele deu para você uma equação. Se lembre que sua equação vai ser sua receita de bolo. Deixa eu colocar aqui o lápis branco. A sua equação vai ser a sua receita de bolo. Esse bolo aqui é com o sulfeto de chumbo. Sulfeto de chumbo, óxido de chumbo, produzindo chumbo e dióxido de enxofre. Vamos lá. E precisa saber esses nomes tudinho? Precisa não, estou só me amostrando. Vamos lá. Se 14 gramas de óxido de chumbo, aí esse aí você tinha que saber. É esse rapaz aqui. Mas mesmo que você tivesse meio bugado da aula de nomenclatura de funções inorgânicas, aí se você tem dúvida, você já vai no canal, se inscreve e deixa lá seu like e peça, me dê a aula de funções inorgânicas que você prometeu. Então, veja, se 14 gramas de óxido de chumbo reage de acordo com a equação que você está vendo aí em cima, quantos? Aí ele faz 4 perguntas. Vamos por partes. Vamos para a pergunta. Vamos primeiro ler a sua receita de bolo. Sua receita de bolo está falando o seguinte: 1 mol de sulfeto de chumbo reage com 2 mols. Peraí. 1 mol de quê? 1 mol, porque este 1 está subtendido, ó. Está subtendido. Mas você agora já sabe. Não tem nada? É 1. Você vai ler desse jeito. 1 mol de sulfeto de chumbo reage com 2 moles de óxido de chumbo, produzindo 3 moles de chumbo e 1 mol de dióxido de enxofre. Não é uma molécula nem 2 moléculas produzindo 3 moléculas mais uma molécula. São números de moles. E você é bom, você está treinado e você vai lembrar que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Vamos embora. Estou até me engasgando já. Vamos ler a primeira pergunta? Quantos gramas de chumbo são formados? Na sua reação, você tem 4 ingredientes, 4 componentes. A sua pergunta só está correlacionando 2. Quem são eles? Óxido de chumbo, esse bonitão. E a letra A primeira pergunta, fala sobre chumbo. Este rapaz aqui. Figueroa, e o resto? Esqueça, viu? O resto você pode esquecer. Esqueça o resto da sua equação. Então, vamos ver o que é que eu tô vendo. Vamos ler o que é que eu estou vendo. Eu estou vendo que 2 moles reage para produzir 3 moles, certo? E a minha letra A fala em gramas. Não fala em mol, fala em gramas. Não tem problema, porque a gente vai calcular um negócio chamado massa molar. Massa molar é a massa contida em 1 mol. Então, se eu sei a massa contida em 1 mol, então eu vou saber a massa contida em 2 moles e também saberei a massa contida em 3 moles. Concorda comigo? Então, vou calcular a massa molar. Foi dada as massas atômicas, ou seja, a massa de cada átomo das moléculas, então agora é só você copiar. Esse aqui são seus 2 ingredientes, tá? Esqueça o resto. Então, vamos lá. Primeiro, óxido de chumbo, né? Que foi o primeiro participante aqui que ele está trabalhando. Qual é a fórmula do composto? Óxido de chumbo. Um átomo de chumbo é o que eu estou vendo, mais um átomo de oxigênio, que é o que eu estou vendo. Fechou? Isso aí é o que você está vendo. E esse 2, Figueroa, que está ali? Este 2 não faz parte da fórmula do composto. Esse 2 é a quantidade desse composto que você tem.
Sacou aí a malandragem? Mas você é sagaz. Já fiz essa conta aqui, 223. Qual é a unidade? Gramas por mol. Não esqueça, massa molar, grama por mol. Massa molar, gramas por mol. É a massa contida em 1 mol. Massa em grama. Qual é o outro reagente aí que ele fala? Chumbo. Massa molar do chumbo. Essa tá fácil, né? Qual é a massa de um chumbo? 207. Unidade, grama, mol. Fechou? Simbora. Letra A. Quantos gramas de chumbo? O que é que você lê? O que é que você está lendo? Eu estou lendo que 2 moles produz 3 moles. A questão não fala em mol, a questão fala em grama. Você acabou de calcular. Eu sei que 1 mol vale 223. Mas você tem quantos? 2. Então, ó, 2 vezes 223 gramas de óxido de chumbo está produzindo quanto? É o que você lê, tá? Você não está lendo isso? Está produzindo 3 moles de chumbo. Só que eu não vou falar em mol, vou falar em grama, porque a questão fala grama. Né? 207, você acabou de calcular, só que você tem 3, né? 3 vezes 207 grama de quem? Chumbo. Unidade abaixo de unidade, entidade abaixo de entidade. Aí ele fala, se 14 gramas de óxido de chumbo, se 14 gramas disso aqui reagir, eu vou ter quanto disto? É essa a sua pergunta. Fechou. Captou aí a mensagem, né? Meu aluno, ele já sabe de uma tecnologia chamada cruz credo. Você vai multiplicar o meio pelo extremo. Meio pelos extremos. Meio pelos extremos. Tá? Cruz, credo, cruz, credo. Então, vamos lá. A canetinha branca. Então, você vai multiplicar 14 vezes 3 vezes 207. 14 vezes 3 vezes 207. 8.694. 2 vezes 223. Então, 446x, não é isso? Ó, cruz, é igual a 8.694. Credo. Esse 446 vai passar lá para o outro lado dividindo. Então, isso aqui vai dar 19,49. Pronto, já terminei, de forma alguma. Quais são as unidades? Unidade abaixo de unidade. X não é grama de chumbo? Grama de chumbo. Então, letra A já foi. Letra A já foi. Letra B. Quantos gramas? Ele agora vai falar de outro ingrediente. Quantos gramas de dióxido de enxofre? Dióxido de enxofre é este rapaz aqui, ó. SO2. Então, eu vou relacionar quem? O primeiro ingrediente, gente, ele não mudou. Nas quatro letras, A, B, C, D, ele fala da mesma coisa. Óxido de chumbo, este rapaz, produz este rapaz aqui. Então, a letra B quer que você correlacione esses dois. Não está falando em grama? Aí você automaticamente, plim, vou calcular massa molecular. Vamos aqui calcular massa molecular? Massa molecular do dióxido de enxofre. O que é que tu estás vendo? Um enxofre. Quanto é um enxofre? 16. Mais. Quantos oxigênios? 2. Então, não, desculpa, 16 não, 32. Um enxofre, 32. Mais. Quantos oxigênios? 2 vezes 16. Então, 32 mais 32, 64. Qual é a unidade? Grama mol. A dificuldade aí é o quê? Diga aí. Gente, isso é muito fácil. Vamos embora. O que é que você está lendo? Eu estou lendo que 2 moles produz 1 mol. Vai dizendo 3, ó.
2 moles produz 1 mol. Não vou trabalhar com mol porque a questão quer gramas. Então, transforma para gramas. Você já transformou. Então, 2 moles, 2 vezes. Óxido de chumbo está aqui, viu? Você já tinha calculado na outra questão. 223 gramas de óxido de chumbo produz quem? 1 grama, 1 mol de dióxido de enxofre. Quem é 1 mol de dióxido de enxofre? Acabei de calcular. 1 vezes 64 grama de SO2. Fechou? Fechou. Ele parte de 14 gramas. Se eu tiver 14 gramas de dióxido de chumbo, terei quantos gramas de dióxido de enxofre? Esta é a sua pergunta. Vou chamar de Y, tá? Se lembre, você vai fazer aí a tecnologia cruz, credo, meio pelos extremos. Então, vai ficar Y vezes 2 vezes 223. Então, 446 Y é igual a 14 vezes 64. 14 vezes 64, 896. Y passa lá para o outro lado, dividindo 446. 446 passa para cá dividindo, viu? Já que ele está multiplicando o Y. Então, o Y vai ser igual a aproximadamente 2. 2 o quê, criatura? 2 o quê? Unidade abaixo de unidade, entidade abaixo de entidade. Então, Y está embaixo de quem? De grama e de SO4. Grama, SO4. Ei, é muito fácil, né? É muito fácil, gente. Nunca mais será problema na sua vida cálculo estequiométrico. Fechou? Tira um print da tela para eu apagar a letra A para a gente continuar aqui. Printou? Deixa eu me arrumar aqui para você tirar o print aí. Tirou aí, né? Vai. Vamos lá. Vou apagar aqui, viu? 1, 2, 3, já. Letra C, sem dor, sem suar, só achando graça e pedindo mais. Vamos lá. Vamos lá. Letra C. Quantos mols de chumbo são formados? Opa, que agora a conversa é diferente. Se ele está falando em mol, é mais fácil. Se ele está falando em mol, é mais fácil. É mais fácil ainda. Porque mol é a relação que você já está vendo na sua equação, meu filho. Aqui, olha. Sua equação está toda em mol, então não precisa nem transformar. É mais fácil ainda. O que é que você está lendo? Sim, ele está correlacionando quem? O primeiro ingrediente, ele não mudou em toda a questão. É o óxido de chumbo. Então, sempre é óxido de chumbo. Óxido de chumbo, Figueiredo. Óxido de chumbo, certo? Dessa vez, ele agora chumbo, só que ele não fala em grama. Ele fala em mol. Vamos lá? Mais fácil ainda. Mais fácil ainda. O que é que você está vendo? Eu estou vendo que 2 moles produz 3 moles. Eu estou vendo que 2 moles produz 3 moles. É isso que você está vendo. Só que a quantidade do seu óxido de chumbo foi dada em quê? Em grama. Vai ter algum problema aí? Nenhum problema. É a mesma coisa, só que diferente. A sua resposta, em vez de ser em grama, agora ela vai ser em quê? Em mols. Se tem mol, tem grama. Se tem massa molar, tem mol. Se tem mol, tem grama. Essa correlação, ela sempre vai existir para vocês. Sempre. Sempre. Então, não tem nenhum problema um dado ser dado em grama e o outro dado ser dado em mol, porque eles dois se correlacionam. Fechou? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que 2 moles de óxido de chumbo reage com 3 moles de chumbo. Mas eu quero saber o seguinte,
E se eu tiver, quantos moles vão ser produzidos de chumbo a partir dos 14 gramas de óxido de chumbo? Sua resposta agora não vai ser mais em gramas. Sua resposta vai ser o quê? Em mol. O que é que eu preciso saber? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu tenho que 2 mols de óxido de chumbo. Não esqueça, a primeira linha é o que você lê, é o que a questão lhe dá. Produz 3 mols de chumbo, certo? Só que a pergunta é o seguinte: quantos mols de chumbo, vou chamar de Z, tá? A partir de 14 gramas. Quantos mols de chumbo a partir de 14 gramas? Tu sacou aí a sagacidade da questão? Mas, meu querido, minha querida, zero problema na sua vida. Vou apagar aqui, tá? Você já tirou um print da tela para sobrar espaço aqui para a gente. Zero problema. Vou apagar aqui. Vamos lá. O que eu preciso saber é quantos moles equivale 14 gramas. Tá com esse pensamento aí? Porque aí eu posso fazer a correlação correta. Ou você pode fazer o seguinte. Vou só reorganizar suas ideias. Foi o que eu falei para você. Entidade abaixo de entidade, unidade abaixo de unidade. Entidade abaixo de entidade, unidade abaixo de unidade. Ele não está falando que o óxido de chumbo foi dado em grama? Então, vamos trabalhar nessa coluna de óxido de chumbo só com grama? Para você não ter que fazer duas relações estequiométricas, duas regras de 3. O que é que você está lendo? Eu estou lendo 2 moles, Figueroa. Mas eu sei que 2 moles equivale a 2 vezes 223. Fechou? Isso aqui foi o que você já tinha calculado desde o início da questão. Só que ele não tem 2 moles nem 223, não. Ele só tem 14 gramas. Então, 14 gramas de óxido de chumbo vai dar quantos moles de chumbo? Unidade abaixo de unidade, entidade abaixo de entidade. Unidade abaixo de unidade, entidade abaixo de entidade. Então, não tem problema você deixar uma coluna com grama e outra coluna com mol, contanto que as unidades sejam iguais nas colunas. Fechou? Simbora? Tecnologia cruz, credo, meio pelos extremos. Então, 14 vai multiplicar 3 e Z vai multiplicar 2, que multiplica 223. Então, 446 de Z vai ser igual a 3 vezes 14 vai dar 12,42, não é isso? Deixa eu só, para não errar. 42. 446 passa lá para o outro lado, dividindo. Não está multiplicando Z? Passa lá para o outro lado, dividindo. Estou chamando de Z para não chamar todo mundo de X, tá? E depois você ficar doido aí. 42 dividido por 446. 0,09. 0,09 o que mesmo, Figueroa? Qual é a unidade aqui, queridinho? Mol de chumbo. Então, 0,09 mol de chumbo. Mamão com açúcar. Eu fico eufórica com a questão dessa. Eu fico doidinha. Vamos para a letra D? Ei, captou aí, né? Dúvidas? Comentários? Fechou. Simbora. Última. Quantos átomos de chumbo são formados? Tá repetido. Acabei de fazer aí na letra C. Eu respondi quantos moles. Gente, mol é uma coisa. Mol é o quantitativo. 6 vezes 10 elevado a 23. Você tem quantas vezes isso? Aqui na letra C, o que você calculou foi que você tem 0,09 vezes
6 vezes 10 elevado a 23. Você tem 0,09 mol. Mol. Quem é mol? 6 vezes 10 elevado a 23. O que ele quer saber é quantas moléculas. Quantas moléculas. Ele não quer saber o coletivo. Ele quer saber quantas moléculas você tem. Então, cuidado para você não confundir mol com molécula. Mol é o quantitativo. É esse número coletivo que representa 6 vezes 10 elevado a 23. Átomos, íons, é quanto você tem. Entendeste? Mesma coisa, só que diferente. Ele quer que você correlacione mais uma vez óxido de chumbo e chumbo. Primeira linha é o que você está lendo. Primeira linha é o que você está lendo. O que é que você está lendo? 2 moles produz 3 moles. Ele não está falando em mol, ele não está falando agora em quantidade. Um mol é quem, gente? Um mol. Ele quer quantidade, viu? Quantidade. 6 vezes 10 elevado a 23. Só que você não tem um mol, você tem quantos? 2. Eu estou lendo que 2 moles, ou seja, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de óxido de chumbo está produzindo quanto? Está produzindo quanto? Está produzindo 3 vezes 3 moles. Vou colocar mol? Não. Eu vou colocar moléculas, já que ele está trabalhando com quantidade de moléculas. 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Figueiredo, eu estou já para endoidar aqui com esse monte de com esse monte de potência de 10. Não se preocupe, sabe por quê? Porque isso aí vai ser apagado. Isso aí, quando você for fazer seu cruz credo, essas casas decimais, a gente vai dar um jeito nela. Esse lado aqui é de chumbo, não é isso? Moléculas. Se lembre, unidade abaixo de unidade, entidade abaixo de entidade. Vamos dar aquele pulo do gato que a gente deu para a letra C. Vamos dar o pulo do gato. Vamos dar o pulo do gato. A sua questão não lhe deu quantidade de moléculas. Ele deu em massa. Ele não deu quantas moléculas de chumbo. Ele deu o quê? Ele deu massa. Mas isso aí vai ter algum problema? De forma alguma. De forma alguma você vai ter nenhum problema sobre essa sua resolução. Nenhum problema. Nenhum problema, nenhum problema. Por quê? Vamos lá. Pulo do gato, tá? Massa embaixo de massa, molécula embaixo de molécula. Tanto faz você escrever 6 vezes 10, 6, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, como você colocar o quê, meu querido? Vamos dar o pulo do gato aqui para a gente só fazer uma regra de 3. 2 moles, 2 moles. Eu também não posso escrever 2 vezes 223 gramas. Eu não posso escrever assim. Por que que a gente fez essa troca? Unidade abaixo de unidade, entidade abaixo de entidade. Por quê? Porque o óxido de chumbo para a letra A, B, C e D foi dado em grama. Foi dado em grama. Então, tanto faz você escrever número de moles, número de moléculas ou massa. Tanto faz. É só você correlacionar. Vai trabalhar com quem? Deixa eu rearranjar aqui para ficar mais bonito para você. 2 vezes 223 gramas. Mas ele quer molécula, Figueiredo. Se acalme, garotinho. Ele não lhe deu 14 gramas de óxido de chumbo. Aí ele está pedindo quem? Deixa eu ter esse ó aqui maior. Aí ele está pedindo quantos átomos. Vou chamar aqui de W. Unidade abaixo de unidade. Unidade abaixo de unidade. Entidade abaixo de entidade. Entidade abaixo de entidade. Tá? Então, tanto faz você ler, recapitulando aqui para a gente finalizar a questão. Tanto faz você ler 2 moles de chumbo, como você ler 2 vezes 223, que é a massa de 1 mol, como tanto faz você ler 2 vezes
6 vezes 10 elevado a 23. Tu captou aí? Então, dessa forma, gente, a gente pode trabalhar com uma única regra de 3, para você não estar fazendo duas e não perder seu tempo, porque seu tempo é precioso na sua prova. Cruz, credo, cruz, credo. Então, W vai multiplicar 2, que vai multiplicar 2, que vai multiplicar 223. Então, 446 W vai ser igual 14 multiplica 3, que multiplica 6, que multiplica 10 vezes 23. Pelo amor de Deus, se acalme, que isso aí não vai nem fazer cosca. 14 vezes 3 vezes 6, 252. E o resto, Figueroa, se acalme. Deixa sua potência de 10 lá, ó, 23. Deixa sua potência de 10 lá, bem bonitinha. Não mexa com ela, não. Ligue para ela, não. 446 vai passar para cá o quê? Não está multiplicando, passa dividindo, né? Então, ó, W, deixa eu esse W. 252 dividido por 446 vai dar um total de 0,56. E o resto, meu querido, vezes 10 elevado a 23. Qual é a unidade que a gente está trabalhando lá na coluna? Moléculas. De quem? De chumbo. Doeu? Tenho certeza que não. Então, gente, teremos continuação das aulas de estequiometria. Então, vai lá no canal, se inscreve e até a próxima.